Cuidado com o pastor não convertido. Parte 09, dia 5 de novembro de 2024. Mas se eles tivessem permanecido no meu conselho e tivessem feito o meu povo ouvir as minhas palavras, então eles o teriam convertido do seu mau caminho e da maldade das suas ações, daqueles que têm forma de piedade e negam o poder dela. Somos ordenados a nos afastar, segundo Timóteo 3,5, e não há muitos assim. Nosso Senhor aconselhou seus discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Mateus 16,6, o que ele mostra que se referia à doutrina e hipocrisia deles. Marcos 8,15, Lucas 12,1, que eram ambas bastante azedas. Memorável é a resposta de Nosso Senhor aos seus discípulos em Mateus 15, 12 e 14. Então, os seus discípulos se aproximaram e disseram-lhe: não sabes que os fariseus ficarão ofendidos? Ele respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Se for oposto aos raciocínios precedentes, que tal opinião e prática seriam aptas a causar acalorados e contendas entre as pessoas? Respondo que a prática supracitada, acompanhada de amor, mansidão e humildade, não é a causa adequada dessas divisões, mas apenas a ocasião, ou a causa do por acidente, e não por si só. Se uma pessoa, exercendo modéstia e amor em seu comportamento para com seu ministro e vizinhos, por meio da retidão de coração, não projetando nada além de seu próprio bem maior, vai frequentemente aonde o alcança, isso é, alguma causa razoável de raiva. Alguém ficará ofendido com ele, porque ele ama a sua alma e busca o bem maior dela, e não é como uma pedra insensível, sem escolha, senso e gosto. Devemos abandonar todo dever que seja ocasião de contenda ou divisão. Então, devemos abandonar a religião verdadeira completamente, pois aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Então, devemos evitar cuidadosamente a pregação fiel, pois ela está acostumada a ocasionar perturbações e divisões, especialmente quando acompanhada de poder divino. 1 Tessalonicenses 1, 5, 6. Nosso Evangelho não chegou a você somente em palavras, mas em poder. E então é acrescentado que eles receberam a palavra em muita tribulação. E o apóstolo Paulo nos informa em 1 Coríntios 16:9 que uma grande porta eficaz se lhe abriu e que havia muitos adversários. O bem-aventurado Paulo foi considerado um perturbador comum da paz, assim como Elias, muito antes dele. E ainda assim, ele não deixou de pregar por nada disso. Sim, nosso bendito Senhor nos informa que ele não veio para trazer a paz, mas sim espada, discórdia, fogo e divisão, e que mesmo entre relações, Mateus 10, 34, 36, Lucas 12, 49 e Lucas 51, 53, perdão irmãos, é Lucas 12, 49, 51 e 53, e também, enquanto o homem forte armado guarda a casa, todos os bens estão em paz. É verdade, o poder do Evangelho não é a causa adequada dessas divisões, mas apenas a ocasião inocente. Não. As consequências egoístas são a causa adequada dessas divisões. E muito frequentemente os homens e mulheres não convertidos,
que são as causas adequadas das divisões acima mencionadas. Estão acostumados a lidar com os servos de Deus como a esposa de Potifar fez com José. Eles colocam toda a culpa de sua própria maldade em suas portas e fazem um alto clamor, tal como confinar a oposição em divisão, como seguir a piedade viva e a pregação bem-sucedida às primeiras eras do cristianismo. É muito a ser temido, nem eles mesmos, nem o Evangelho de Cristo, pois certamente a natureza da religião verdadeira, assim como dos homens e demônios, é a mesma em todas as eras. A igreja visível não é composta de pessoas dos mais contrários caracteres. Enquanto alguns são servos sinceros de Deus, não são muitos servos de Satanás sob uma máscara religiosa. E não têm estes uma inimizade fixa uns contra os outros. Como é então possível que uma harmonia deva existir entre tais até que sua natureza seja mudada? Pode a luz habitar com as trevas? Sem dúvida. É um grande dever evitar da justa causa de ofensa a qualquer um. E também é altamente necessário que almas piedosas mantenham união e harmonia entre si, apesar de suas diferentes opiniões em coisas menores. E, sem dúvida, essa é uma tendência das muitas exortações que temos para a paz e a unidade nas Escrituras. Certamente não se pode supor razoavelmente que somos exortados a uma unidade em qualquer coisa que seja perversa ou inconsistente com o bem ou o bem maior de nossas pobres almas, pois isso seria como a unidade dos demônios, uma legião dos quais habitava pacificamente em um homem, ou seria como a unidade dos falsos profetas de Acabe. Todos esses eram muito pacíficos e muito unidos, e todos tocavam a corda agradável. Sim, eles eram homens moderados e tinham a maioria do seu lado. Amém. Tem continuação. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.